Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje, nós que estamos aqui no livro segundo desta obra, que é composto por 11 capítulos. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e estamos já no capítulo 8, que fala da emancipação da alma. E nós estamos aqui nesta primeira parte, que trata de sono e sonhos. E hoje vamos para a pergunta 403, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? Resposta: o que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Então, o que vimos em desdobramento durante o sono, ou no nosso sonho, né, que são as lembranças do que vivemos durante o sono, o que vimos, o que ouvimos, o que fizemos, não foi percebido com o cérebro, ou com os olhos físicos, os ouvidos físicos, não. Foi com os órgãos do perispírito. Sendo assim, quando nós acordamos e lembramos, há uma certa distorção devido ao nosso ainda grau evolutivo atual, não é? Existe ainda uma natural distorção dessas impressões, porque o cérebro físico vai ter que lembrar de algo que ele mesmo não experienciou. Interessante, não é? Questão 404. Pergunta Kardec: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Interessante isso. Ah, sonhar com isso quer dizer isso, sonhar com aquilo quer dizer aquilo. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou visão do que ocorre nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Então, mesmo que não tenha acontecido conosco, ele pergunta: não sabem assim de casos? Já que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Já que são aparições, senão as almas, quer dizer, o que são aparições, senão as almas ou espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos espíritos. E aqui ele diz almas ou espíritos, porque quem nos aparece ou vem falar conosco pode estar desencarnado, mas pode estar encarnado também. Então, se estiver encarnado, encontramos com uma alma. Se estiver desencarnado, encontramos com um espírito. Esta é a semântica doutrinária espírita, não é? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu,
Não fica provado que a imaginação nada tem a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Então, muito bem. Durmo e sonho com algo acontecendo, alguém que jamais me passou pela cabeça. E depois, em vigília, aquilo acaba acontecendo. Quer dizer, puxa, não pode dizer assim, eu imaginava que isso ia acontecer. Eu já estava prevendo. Às vezes acontece, né? A pessoa é imprudente. Bebe e dirige e sofre um acidente. A gente diz, mas nem precisa, né? É óbvio que uma hora vai acontecer, mas não tinha nada a ver com nada disso e algo acontece e que não tínhamos pensado. Não prova alguma coisa isso? Interessante, não é? Muito bem, questão 405. Muitas vezes, pergunta Kardec, muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Resposta. Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, quer dizer, por causa disso, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Isso é muito interessante, não é? Então, a pessoa, na verdade, ela vai trazer o quê? Impressões de algo que já está na cabeça dela, ou de algo, ou porque ela deseja, ou porque ela tem medo e não quer que aconteça. Mas aí sonhamos como se aquilo fosse acontecer. Mas estamos sonhando porque temos muito medo que aquilo aconteça. Mais ou menos isso. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação, quando uma ideia nos preocupa fortemente e a ela ligamos tudo o que vemos. Então, meu amor vai pegar um avião. E eu sonho com um acidente de avião. Por quê? Porque ele vai acontecer? Não, eu tenho medo que aconteça. E aí, aquele excesso de preocupação, meu Deus, será que vai ter um acidente? Não pode ser, não, sonho. Por quê? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa que tem pavor de avião. Tem pessoas que têm, não é? Necessariamente pode não acontecer com elas, mas elas também têm medo que outras pessoas peguem e aconteçam coisas, na verdade não é coisas, né? Que a pessoa morra, né? A pessoa tem medo que a pessoa morra, ou quando é com ela, tem medo dela mesma morrer. Questão agora 406, pergunta Allan Kardec. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam? Perguntam os espíritos. Que sabes a tal respeito? Quer dizer, conhecemos também assim outro, não é? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles. E nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuís de acordo com o que desejais a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outras existências. Então, olha, além disso, muitas vezes atribuís, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outras existências. Atribuir, nós atribuímos, não quer dizer que aconteceu, nós atribuímos. Sonhei que fulano era meu pai.
deve ter sido em outra existência. Às vezes eu posso ter um sentimento paternal com relação a essa pessoa e sonho que ela é meu pai. Pode ser simplesmente isso, não é? Então, primeiro, pode acontecer de a gente sonhar com alguém fazendo alguma coisa que a gente não cogita que ela faça, mas nós não conhecemos tão bem o pensamento da pessoa assim para dizer isto, né? E em segundo lugar, pode ser também nós estarmos atribuindo a essa pessoa alguma coisa da nossa própria, do nosso próprio pensamento, né? Projetando nessa pessoa uma ideia e isso vai aparecer em sonho. Quer dizer, são duas coisas distintas, né? Porque ele vai dizer, além disso, muitas vezes, então, são dois casos que ele traz aqui. Tudo bem? Dúvidas, comentários, por favor, podem ficar à vontade para escrever no chat, eu respondo a todos. Questão 407. É necessário sono completo para a emancipação do espírito? Resposta: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. Por quê? Porque os laços vitais estão enfraquecidos, o que dá ao espírito mais liberdade. Então, quando a pessoa é muito jovem, muito forte de saúde, bom, graças a Deus, não é? Mas ela está naturalmente mais ligada fluidicamente, não é? Com os seus laços vitais, mais presa ao corpo, não é? Não quer dizer que ela não se solte, quer dizer que ela não vai se soltar tanto quanto alguém que está com esses laços mais enfraquecidos. Kardec faz um pequeno comentário aqui nessa questão 407, que é assim: é assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonhos. Isso é interessante. Para alguém que já sentiu essa sonolência, esse entorpecimento, eu costumo brincar que às vezes só de piscar eu estou sonhando. Eu estou com tanto sono, pode ser num cinema, não é? Às vezes numa condição. Então, aquele torpor que vai dando no que eu pisco, eu já estou sonhando. Muito engraçado. Aí abre o olho, aí passa aquela piscada de alguns segundos e já estou sonhando. Então, é muito interessante isso aqui que ele diz, não é? O simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Então, é como se já saíssemos e voltássemos. Né? Saímos e voltamos. Muito bem. Esta aqui é pequena. Algumas vezes, pergunta Kardec, questão 408, temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Vejamos, ouvir, que ele está falando de sonhos, mas uma audição de algo que não está na nossa cabeça, porque às vezes ouvimos os nossos pensamentos, mas tem outras vezes que é como se estivéssemos ouvindo pensamentos, mas que não tem nada a ver com o que realmente está passando na nossa cabeça. É muito interessante isso. Qual a razão disto? Pergunta Kardec e os espíritos respondem. Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, o eco fraco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Interessante, não é?
Muito bem, amanhã continuaremos. Fechamos hoje aqui na questão 408. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.